Pastor Bill, Deus Boa abençoe, noite, irmão. amados. É um prazer novamente de estar aqui junto aos irmãos e sabendo que Deus tem algo a abordar sobre a sua vida familiar e a sua vida conjugal. Então você percebe que a igreja local, a força dela é a família. E quando você pensa na igreja local, você deve pensar assim, que a igreja, ela, composta de pessoas casadas, com filhos, e percebem que quando tem problema na vida familiar, a igreja tem problema. É como se fosse você com uma caixa de laranjas, vamos dizer, uma caixa. E tem uma laranja que tem problema, e logo mais você percebe que ela vai estragar outra laranja. Então, o motivo de estar aqui durante essa semana é para ajudar o irmão na sua vida conjugal e na sua vida familiar. E como eu havia abordado já faz tempo, desde segunda-feira, que eu tenho mais ou menos 59 anos, quando digo mais ou menos, não chegou ainda a 59. No fim desse ano, em outubro, a gente vai realizar 59 anos de casado. E como eu havia abordado com vocês, ainda hoje, a gente tem que enfrentar problemas na vida conjugal e na vida familiar, apesar de todos os meus filhos são adultos. Mas mesmo assim, você percebe que vem um problema sem convite. Então, nunca convidei problema, mas ele vem sozinho. Então, hoje à noite nós queremos continuar aquilo que nós havíamos abordado ontem, sobre a mesa de conferência. Cada casal com quem eu trabalho, concernente ao aconselhamento bíblico, eles têm que aprender algumas coisas sobre a boca, o ouvido e o coração da pessoa. Porque o problema nasce no coração, revela na boca, revela no ouvido. Porque às vezes o ouvido não quer cooperar com a boca de outra pessoa, ou seja, a pessoa não quer ouvir. E quando a pessoa não deseja ouvir, tem problema sério. E quando outra pessoa só quer falar sem ouvir, tem problema sério. Então, por esse motivo, nós havíamos abordado justamente ferramentas de comunicação. E nessa noite nós vamos utilizar novamente essas ferramentas. Então, percebe comigo o seguinte, não usem palavras torpes. Qualquer palavra que faz com que a pessoa fique arrasada. Então, você percebe que ela, justamente, é uma palavra torpe. Agora, ela sozinha, talvez não seja uma palavra torpe. Quando você fala para alguém que a pessoa é mentirosa, então essa palavra em si não é torpe. Mas quando você usa ela de uma forma não correta, ela se torna uma palavra torpe. Então nós queremos entender que nós devemos nos despojar de palavras que arrasam a outra pessoa. E ao mesmo tempo nós devemos entender que nós devemos fazer utilidade de palavras que edificam, palavras construtivas, palavras que facilitam a nossa comunicação com o nosso próximo. Seja o pai, seja a mãe, seja a marido, esposa, seja quem for. Nós devemos aprender justamente despojamentos e revestimentos. Agora, hoje nós queremos abordar um trecho bíblico que facilite você perceber a sua responsabilidade. Veja o que ele fala. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Quando você está utilizando a mesa de conferência, você está tratando problemas delicados e, ao mesmo tempo, você percebe que talvez você tenha hábitos não bons a respeito da sua maneira de comunicar para o seu filho, filho para o pai, pai para a mãe e em diante. Então, nós devemos entender que eu preciso me esforçar. Eu tenho que ser uma pessoa intencional.
Eu preciso colocar a minha cabeça de uma forma que eu quero falar aquilo que vai edificar a minha mulher e meus filhos. Então você percebe que nós devemos compreender, colocar as palavras corretas na comunicação. Agora veja Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira. Agora percebe que às vezes você não fala justamente uma mentira. Mas o que você faz? Às vezes, sem falar, você está decepcionando a pessoa, enganando a pessoa em não falar aquilo que deve ser falado. Ou seja, se alguém pergunta outra pessoa como vai, a pessoa fala, vou bem. Mas a pessoa não está indo bem. Então, ela mentiu. Agora, ao mesmo tempo, ela pode não responder. Em não responder, ela não falou uma mentira, mas ela enganou a pessoa em não responder para ela. Então, nós entendemos que nós devemos abandonar qualquer coisa na comunicação que é um engano para outra pessoa. Então, despojamento, abandonar, desabituar. E nós devemos também entender o seguinte, que nós devemos falar a verdade. E lembra que a primeira noite nós falamos sobre uma das regras. E a primeira regra, falando a verdade em amor. Então, eu preciso abrir a boca que revela o meu coração para o meu próximo, para eu poder ter justamente uma conversa correta que edifica em vez de arrasar a pessoa. Ou seja, eu devo me revestir, revestimento, reabituar-me. Então, nós estamos utilizando justamente a mesa de conferência. Agora, mais algumas orientações. Não alimentem discussões nem contendas. Agora, você percebe que facilmente você tem uma raiva dentro de você. Mas você pensa, eu preciso colocar para fora. Então, às vezes, a pessoa que é aliviada, a pessoa que colocou para fora, mas outra pessoa foi arrasada. Mas ela responde assim, mas pelo menos eu fui honesto com você. Pelo menos eu coloquei para fora o que eu estou pensando. Irmãos, nem sempre eu falo o que eu penso. Às vezes eu tenho que tratar meu pensamento antes de falar. Porque às vezes o pensamento não é correto. Ou seja, eu não tenho todos os fatos. Então não alimentem discussões nem contendas. 2 Timóteo, que não tem nada a ver com a vida conjugal, nem a vida familiar, e fala sobre discipulado. Agora, no discipulado, os pais, na verdade, estão discipulando seus filhos através da palavra, utilizando a sua boca para ensinar de uma maneira correta. Agora, veja, ele fala, rejeita as questões insensatas e absurdas, pois sábios só produzem contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Agora, esse trecho bíblico, Paulo está dando orientação para seu filho Timóteo. Ele conduziu Timóteo para Cristo. Então, ele estava discipulando, ele estava passando para Timóteo justamente o que era necessário para realmente edificar a igreja. Porque Timóteo, por sua vez, a responsabilidade dele era para discipular outras pessoas, fundando as igrejas. Agora, lembra que eu falei? A força da igreja é a família. A força da igreja, quando os pais estão realizando discipulado na sua própria casa. Muitas vezes a gente sai de casa para fazer o discipulado e nós estamos deixando nossos filhos de lado. Agora veja que ele fala, rejeita as questões insensatas e absurdas. Ou seja, nós estamos tratando novamente o que? Despojamento. E despojamento, desabituar-se. Agora, percebem o que ele fala aqui? Nós sabemos o que? É necessário que o servo. Mas quem é o servo? É o marido.
Ele é um servo na sua casa. Agora, notem comigo que muitas vezes que o pai pensa que os demais devem servir a ele, porque ele é a cabeça da família. Então, ele pensa que os demais devem servir a ele. Mas, se ele está realmente imitando a pessoa de Cristo, ou seja, a Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama. E como Cristo ama? Ele deu a sua própria vida. Então, Jesus havia dito o seguinte: eu não venho para ser servido, mas eu venho para servir. Então, quando eu estou lendo esse trecho bíblico, é necessário servo do Senhor. Eu coloquei o nome do pai, ou seja, do marido lá. Mas não somente ele, mas também a esposa. Então, o servo, ela deve ser uma verdadeira serva de Deus. Isso é nosso dever, porque a Bíblia fala que nós estamos sendo o quê? Conformados à imagem de Cristo. Quando você está despojando aquilo que não agrada a Deus, revestindo daquilo que agrada a Deus na sua conversa. Então, fala da esposa, tanto como o marido, e os dois juntos, os pais. E os servos, são os servos também, os pais devem servir seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, os servos devem ser filhos também. Ou seja, marido, esposa, pais e os filhos. Então, muitas vezes, quando você está lendo um trecho bíblico, o que falta muitas vezes, você não se coloca na leitura. Uma das tarefas que eu dou para o aconselhado, que ele precisa, primeiramente, eu dou um trecho para ele memorizar. E depois, ele precisa também fazer um paráfrase daquele trecho. E não somente que ele tem que fazer um paráfrase daquele trecho, mas também ele deve se colocar no trecho, ou seja, ele vai colocar o nome dele lá dentro. Então, quando estou lendo esse trecho aqui, eu penso assim: ora, é necessário que o Bill não viva a contender. O Bill. Quando você faz essa leitura, você deve fazer a mesma coisa, porque é uma carta de Deus para você. Cada vez que você abre a Bíblia, você está abrindo a boca de Deus. Você está entendendo a mente dele. Por esse motivo, a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo revelada justamente na palavra de Deus. Então, despojamento, desabituar-se. Ora, é necessário que os filhos do Senhor não o quê? Vivam a contender. E sim, esses aí devem entender sobre o despojamento. Então, nós estamos falando novamente, não rejeita, e nós estamos falando o que nós não devemos fazer, é um despojamento, ou seja, você está abandonando uma prática sua, na sua conversa, no seu comportamento com outra pessoa. Então, isso significa desabituar-se daquele hábito que não agrada a Deus. Agora, sim, deve ser o quê? Brando. Brando para com todos, apto para instruir e paciente. A minha pergunta para você hoje à noite: você é uma pessoa branda? Você é conhecido como uma pessoa branda? Você é conhecido como uma pessoa paciente? Você é conhecido como uma pessoa que sabe instruir outra pessoa com a palavra? Agora, não estou dizendo que você tem que ser professor, mas cada um deve ter a capacidade de instruir alguém dentro da sua casa algo de valor da palavra. Agora, eu sou professor, eu sou pregador. Deus me deu esse talento, eu tenho esse dom de Deus. Nem todo mundo tem o dom de ensino, mas todos nós devemos ser aptos para ensinar, para instruir. Isso significa que você precisa primeiramente ensinável, para você poder passar para outra pessoa justamente o que você aprendeu. Então, na minha casa, mesmo com 58 anos de casado até hoje, eu procuro instruir a minha esposa de acordo com a palavra de Deus. E por sua vez,
Às vezes, ela está me instruindo através de me servir com a palavra. Então, eu não rejeito o ensino dela, porque às vezes ela percebe algo que eu não percebi e ela me ajuda em compreender melhor aquele trecho bíblico de uma perspectiva que eu nunca havia visto. Então, nesse trecho bíblico, normalmente você percebe que quando trata a vida familiar, a vida conjugal, normalmente o professor ele vai abordar simplesmente os trechos bíblicos sobre a vida familiar, vida conjugal. Que eu saiba, eu acho que na palavra, eu digo acho porque não tenho toda certeza, mas eu creio assim, que eu vejo que na palavra de Deus tem 11 trechos bíblicos que falam sobre a vida familiar, mas com o livro de Cantares. Mas o que eu tenho percebido é que a Bíblia toda dá orientação para a vida familiar e a vida conjugal. Então, nós estamos falando sobre o que? Revestimentos. Agora, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para entender que quando você faz leitura bíblica, procura despojamentos e revestimentos. Inclusive, no acontecimento bíblico, quando estou trabalhando com um casal, eu dou justamente para o casal um trecho bíblico onde eles precisam identificar despojamentos e revestimentos. E depois eles têm que fazer uma avaliação de si mesmo sobre a sua obediência de despojar-se e revestir-se. E normalmente eu começo no livro de Efésios capítulo 4, onde nós abordamos as 4 ferramentas de comunicação. Aquele trecho bíblico, para mim, é um coração da vida conjugal, a vida familiar, porque fala claramente sobre os despojamentos e revestimentos, especialmente na comunicação bíblica entre o casal e também seus filhos. Agora, então, nós estamos falando sobre o que? Reabituar-se. Então, deixando e também adquirindo hábito novo. Esforçam-se para atingir os seus alvos pessoais de mudança sem querer mudar os outros. Agora, isso é importante. Veja comigo o seguinte. O que acontece muitas vezes, você deseja que seu cônjuge mude. Você percebe que ela ou ele precisa fazer algumas mudanças no seu modo de falar, no seu modo de comportar-se, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Então, facilmente você pensa, o que eu poderia fazer para mudar o jeito da minha esposa, o jeito do meu marido? Ou os filhos, às vezes, pensam, o que eu posso fazer para mudar o jeito do meu pai? Então, nós percebemos os problemas dos outros, mas a gente não percebe nossos problemas. E nós achamos, se ele ou ela, ou eles, mudarem do seu comportamento, então aí facilita a minha vida. Você não percebe que você precisa mudar. E cada vez que eu ouço uma pessoa reclamando sobre seu cônjuge, eu fico pensando, se o seu cônjuge estivesse aqui, o que ele falaria de você? Porque a moeda sempre tem 2 lados. A tesoura sempre tem 2 facas. Você não pode cortar nada sem 2 facas. Não tem como. Então, percebe, quando você está ouvindo de uma pessoa só, você não tem todos os fatos. E além disso, quando você tem os 2 juntos, você percebe a maneira que os 2 estão se comunicando entre si. Às vezes, eu tenho um casal na minha frente, ele tem cara fechada, não fala nada. E ela, por sua vez, ela está aqui, aí ela não para. E ele fica aqui não falando nada. Agora, ele pensa que ele está certo, porque ele não está falando. Mas ela, por sua vez, ele pensa, mas ela tem que aprender a fechar a boca. E ela, por sua vez, mas você precisa aprender a abrir a boca, para eu poder fechar a minha boca. Então, percebe, o que eles querem mudar outra pessoa. Agora, veja bem, sem querer mudar as outras pessoas. Agora, veja aqui. Ezequiel nos facilita entender isso aí. A alma que pecar, essa morrerá.
Então, não resta dúvida, cada um diante de Deus tem sua responsabilidade. Veja, primeiramente falava dos filhos. O filho não levará a iniquidade do pai. O que ele faz, ele fez. Eu não sou responsável pelo meu pai. Mas, ao mesmo tempo, vejo o seguinte. Ele fala, nem o pai da iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, esse trecho mostra para nós quem que deve mudar no seu comportamento. Eu mesmo. Quando eu leio esse trecho, eu vejo a minha pessoa. Eu espero que hoje à noite, quando você esteja lendo esse trecho bíblico, você pode dizer para si mesmo, olha, esse trecho me ensina que quanto à minha pessoa, eu preciso mudar no meu modo de pensar, conversar e me conduzir. Agora, pensando assim comigo, veja então, voltando para o Novo Testamento, não julguem para que vocês não sejam julgados. Já 4 vezes, essa semana, eu abordei esse trecho bíblico, 4 vezes. Eu sou bom professor, sabe por quê? Tem que repetir. Porque às vezes você não pega a primeira vez. Então, eu estou enfatizando que você precisa entender, não é seu papel de mudar o comportamento da outra pessoa. Agora, os pais, é seu papel de instruir, de criar de uma forma correta seu filho. Mas você não pode mudar a vida dele. Você não tem como mudar a vida do seu filho. Mas você tem como instruir. Você tem como criar. Mas muda a vida e o coração do seu filho, você não tem como. Você pensa que você pode mudar o coração do seu filho, mas você não pode. Mas você é obrigado, diante de Deus, de criar seu filho de uma forma bíblica, para que o filho não deixe o caminho de Deus. Ou seja, não que ele vai ser salvo porque você ensinou. Ele só vai ser salvo se ele corresponder com Deus. Ele precisa corresponder com Deus, e você, com a sua boca, você deve transmitir para seu filho, seus filhos, justamente a coisa correta a respeito da vida cristã. Agora veja, não julguem para que vocês não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Devemos julgar a si mesmo. Então, irmãos, cada vez que eu tenho um desentendimento com um dos meus filhos, ou com a minha esposa, ou com meu colega, a primeira coisa que eu vou fazer é refletir sobre a minha atitude. Qual é a atitude do meu hoje? O que eu estou pensando sobre a minha pessoa, justamente em frente dessa situação? Então eu vou me avaliar. Isso se chama autoconfrontação bíblica, onde estou permitindo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está me confrontando de uma forma correta, porque ela é divina. E ela transforma a vida. Ela renova o pensamento do homem. Ela renova justamente a mente do homem. Então, quando eu abro a palavra de Deus, a primeira coisa, eu vou me avaliar. E se eu tiver algo de pensamento que não agrada a Deus, depois de refletir um pouco, eu vou me despojar. Eu vou desabituar-me. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu tenho justamente uma responsabilidade de corrigir meu filho, ou corrigir a minha esposa. Mas como eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou repreender justamente aquilo que não é correto, aquilo que é errado. Eu vou repreender. Repreensão é necessário na vida familiar. Repreensão é necessário na vida conjugal. Precisa repreender. Mas não fica somente em repreensão. Você passa para correção.
Aí você está mostrando o que está errado, mas você precisa mostrar o que está certo. Você sabe que às vezes você fala mais não pode, não pode, não pode, do que pode, pode, pode. Às vezes a criança não sabe o que pode, mas ele sabe o que ele não pode fazer. Porque você fala tanto não pode, que ele fica pensando que a vida cristã é não pode. Eu não quero ser crente porque a vida cristã é não pode. Meu pai fala toda hora, não pode. Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso outra coisa. Mas ele não fala o que eu posso. É um problema sério. Então percebe que eu preciso avaliar meu filho através de repreendê-lo, mas ao mesmo tempo deve haver o que ele pode fazer. Eu vou me focalizar mais no revestimento e menos no despojamento. Quando você está procurando revestimento, você já está deixando aquilo que não agrada a Deus. Revestimento facilita despojar-se. Reabituar-se facilita você desabituar-se. Então, para você seguir, você está fugindo algo. Então, é necessário que você esteja seguindo os passos de Deus na sua palavra, que você fica olhando para trás, você percebe que você fugiu daquele pensamento. Então, isso vai sair da sua boca na maneira que você está tratando um problema na sua vida cristã, tanto como na sua vida familiar. Agora veja, nós devemos entender o seguinte: tenha um espírito perdoador. Agora, isso aí, o que eu tenho percebido na vida cristã, talvez isso seja justamente o ponto crítico concernente à vida conjugal e à vida familiar. Porque às vezes você não perdoa a pessoa. Então vamos abordar esse assunto aqui. Veja o seguinte, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, para mim está na cara. Não tem nenhuma explicação mais sobre isso. Está tão claro que você precisa perdoar. E se não perdoar, você não seria perdoado. Então veja que Jesus, no seu sermão no monte, explicou detalhadamente a necessidade de perdoar. Então na mesa de conferência, quando você tem os filhos e a esposa e esposo está lá em volta da mesa, então você percebe há momentos que alguém tem que pedir perdão. Lembra que eu falei do casal ontem? Porque ela não queria pedir perdão do filho. Porque ela agiu de uma forma errada. Ela quebrou o computador dele. Não era o computador dela, era dele. Agora, não resta dúvida que os pais podem colocar regulamentos quanto ao uso do computador. Mas para quebrar, onde fica a mordomia? Está me entendendo bem? Você está ensinando algo quando você está agindo daquela forma. Ela ficou com tanta raiva que ela quebrou. Mas finalmente ela pediu perdão. Mas eu tinha que criticar ela algumas vezes para ela realmente chegar a pedir perdão de uma maneira correta. Mas o filho, por sua vez, ele não quis perdoar. Então eu tinha que abrir a Bíblia. Eu mostrei para ele justamente, se você não perdoar a sua mãe, você jamais se perdoará de Deus. Aquilo pesou sobre ele. Eu utilizei a palavra, sabe por que eu utilizei a palavra? Quer saber? Digam sim. Quer saber? Só 3 pessoas querem saber? Então eu vou falar de qualquer jeito. Eu utilizei a palavra de Deus porque ela não volta vazia. O caminho dele é mais alto. O pensamento dele é mais alto.
E quando ele não perdoou, eu coloquei ele diante da palavra, uma autoconfrontação bíblica. Eu pedi que ele fizesse leitura. Faça essa leitura. Ele fez. Ele não quis, mas, enfim, ele fez. Então, faz um paráfrase e coloca o seu nome lá dentro. Agora, isso pesou. Levou 5 minutos para ele fazer um paráfrase e colocar a sua pessoa dentro. A mesa de conferência. Nós estávamos em volta. Nós já havíamos abordado os trechos bíblicos, como nós devemos tratar problemas entre nós. Daí eu segurei justamente, vamos dizer, o tempo para poder orientar eles numa conferência assim, mesa de conferência. Inclusive, a tarefa deles enquanto eu estou fora, porque eu estava com eles a semana antes de vir para cá. Eu vou estar com eles no dia 2 de maio, num sábado. Então, entre o dia que eu saio de lá e estando aqui hoje e voltando, no dia 2, que eles estão comigo lá, eles vão fazer pelo menos 3 vezes durante uma semana mesa de conferência. Tudo que eu estou passando para vocês aqui, você tem na sua apostila, não tem? Então, eu passei a mesma coisa para a família. Cada um tem justamente esse estudo diante deles. Então, o pai é responsável. Por que ele é responsável? Porque ele, na verdade, é o sacerdote da casa. Ele é uma pessoa-chave que Deus colocou lá. Agora, veja. Fala também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, para entender a palavra de Deus, você precisa fazer 2 coisas. Primeiramente, tem que ler ela. Tem que colocar ela diante de você. A primeira coisa, leitura. Certa vez, eu estava hospedado num hotel lá em Teresina. E eu queria um suco de laranja antes de ir para a aula. Porque normalmente à noite, antes da aula, eu gosto de tomar um suco de laranja natural, sem gelo. Sacaram? Muito bem, vocês sabem que eu gosto, né? Suco de laranja, sem açúcar, natural, sem gelo. Então, eu entrei lá no hotel. Quando eu estava para sair, eu vi lá um bar. Porque o restaurante já fechou, mas o bar estava aberto. Eu cheguei lá, vamos supor que isso é o local do bar aqui. E o cara está do outro lado, eu cheguei assim, ó. Ele queria saber, mas o que você quer beber? Suco de laranja, natural, sem gelo e sem açúcar. Ele ficou olhando para mim assim. Tudo bem. Tá, ele fez. Mas ele fez ótimo. Mas foi joia mesmo. Laranja boa, ele fez ótimo e rápido. E ele deu para mim. E eu fiquei lá. Ele com o canudo também. Que gostou. Você tem talento, sabia? Mas você fez um bom serviço aqui. Eu fico muito grato. Eu estou hospedado aqui nesse hotel. Agora eu estou feliz que eu entrei aqui no bar. Agora, eu vou citar uma pessoa famosa, você me fala quem falou. Aí eu falei assim para ele, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ele foi assim. Na Bíblia? Na Bíblia. Aí eu dei uma tarefa para ele. Eu falei para ele, eu vou ficar aqui 5 dias. Então eu vou dar uma tarefa para você. Você teria 15 minutos hoje à noite, depois do seu serviço? Ele falou, sim, eu tenho 15 minutos. Então, faça a leitura de João capítulo 5. E ele ficou assim. Me desculpe. Então, deixa eu explicar para você como a Bíblia funciona. Ela é uma biblioteca. Ela tem 2 prateleiras. Por cima, nós temos 39 livros. Por baixo, nós temos 27. Por cima, Antigo Testamento. Por baixo, Novo Testamento.
Então, o livro que eu citei para você, aquele trecho bíblico que foi a boca de Jesus, foi o 4 livro no segundo prateleira. Agora, ele ficou assim, agora eu entendi. Eu expliquei para ele, 2 prateleiras. A segunda, 4 livro, chama-se o Evangelho de João. E eu falei para ele que cada livro tem capítulos e versículos. Daí eu falei para ele, agora deixa eu mostrar para você. Daí eu puxei a Bíblia e mostrei para ele. Agora aqui tem o que se chama sumário, que você sabe que está dentro do livro. Então vamos olhar na segunda prateleira aqui. Daí eu mostrei para ele, segunda prateleira. Olha aqui, João, página 1237. Você vai lá. Ele ficou todo alegre, que ele achou sozinho. Sozinho ele achou. Ele ficou assim, eu achei sozinho isso aí. Oh, coisa boa, eu estou aprendendo. Daí falou, agora vai para capítulo 5. Ele foi para capítulo 5, mais devagar. Mas finalmente ele chegou lá. Agora você percebe que você pode ler isso aí dentro de 10 minutos. Só leitura, não estudo, só leitura. Depois você volta para esse versículo aqui, 24, que fala, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, eu não entro em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quando você chega novamente àquele trecho bíblico, pergunta a si mesmo o seguinte, eu creio nisso ou não? Amanhã à noite você me fala se você respondeu sim ou não. Então, para não ocupar muito tempo hoje à noite, o que eu estou querendo frisar aqui, leitura bíblica. Leitura bíblica. Agora, isso foi no ano retrasado. Eu estive em Teresina, em janeiro desse ano, e ele havia convertido. Amém, aleluia, amém. Converteu. Leitura bíblica. Então, nós estamos fazendo leitura bíblica. Deu para entender isso, o valor da palavra de Deus? Por esse motivo, eu gosto de usar o PowerPoint. Porque o PowerPoint em si não tem poder. O poder é justamente a mensagem do PowerPoint. Eu sei que todo mundo está vendo isso aí. Agora, quando estou dando aula, e eu não estou usando o PowerPoint, às vezes você nem abre a sua Bíblia. Mas pelo menos eu já abri ela para você, né? Agora veja bem. Efésios 4:32. Antes seis uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, aleluia, amém, Deus me perdoou. Agora veja o que nós estamos vendo aqui então. Tratem os demais participantes da mesa de conferência assim como desejam ser tratados por eles. Será que eu já falei isso uma outra vez? Veja o que a Bíblia fala para nós. A Bíblia mostra para nós que nós devemos tratar outras pessoas como nós desejamos ser tratados. Veja o que ele fala. Tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam assim, fazei-o vós também a eles. Na mesa de conferência, você vai falar, você que é o pai, ele fica aqui, ele fala agora, o seguinte, Joãozinho, como você deseja que a sua irmã trate com você? Daí ele fala algumas coisas, então você trata ela do mesmo jeito que você quer que ela estivesse tratando você. Daí você fala para a mamãe, mamãe, que jeito que você queria que eu tratasse você? E ela fala o jeito que ela quer ser tratada. Com dignidade, com bondade, com respeito. Percebe? Então eu falo para ela, então me trata do mesmo jeito. E eu vou tratar você do jeito que eu gostaria que você me tratasse. Você percebe que nós estamos em volta de uma mesa e eu estou ensinando, mas ao mesmo tempo nós vamos abordar um problema sério em nosso lar. Vocês sabem que isso faz com que a família leve a sério esse assunto de comunicação? Você percebe que eu estou preparado?
Vocês sabem, no discipulado dos seus filhos, é como se fosse dar numa aula. É verdade. Irmãos, eu levo a sério me preparar para ensinar, seja uma pessoa ou um salão cheio de pessoas. Eu coloco o mesmo valor numa pessoa que eu coloco em 100 pessoas. Eu faço o mesmo esforço com uma pessoa que eu faria com 100 pessoas. Vocês devem fazer isso na sua casa. É uma tarefa. E se vocês estivessem no meu gabinete, eu ia colocar para vocês justamente como pai, você vai conduzir sua família nessa mesa de conferência. Mas para você aprender, primeiramente nós vamos fazer aqui, todos nós aqui. Eu vou orientar você. Então nós estamos em volta de uma mesa, eu estou orientando como eles devem agir justamente a respeito da comunicação. Agora, segunda-feira, eu dei uma bela aula. Não estou me gabando não, porque foi a palavra. Eu dei uma bela aula sobre comunicação. Ontem e hoje, eu estou dando uma outra aula mais prática. Como utilizar aquilo que foi dado na segunda-feira. Só para uma aula bela, bonita, agradável, é coisa gostosa. Mas se não colocar na prática, se você não sabe colocar na prática, se eu como professor não estou mostrando para você como praticar aquilo que eu falei segunda-feira, então eu não sou bom professor. Deu para compreender isso aí? Muitos pastores pregam bem, mas não mostram como seguir o que foi pregado. Isso leva tempo. Na minha igreja em Campinas, eu pregava do jeito que eu estou falando com vocês hoje à noite. Algo prático. Eu não ficava somente no púlpito. Você percebe que eu fico? Porque eu sei que às vezes você não está prestando atenção. Daí eu chego onde você está. E eu fico olhando para você. Você percebeu que algumas vezes eu chamei a atenção das pessoas lá nos fundos? Não que eles estão errados, fazendo algo feio. Mas só para eles saberem que eu estou atento deles lá também no fundo, como você aqui. Então percebe, irmãos, vocês hoje devem agradecer a Deus que eu não estou dando simplesmente uma palestra. Eu estou dando uma orientação. A palestra foi dada segunda-feira. Ontem, hoje, instrução como realizar o que foi falado na segunda-feira. Agora veja, porque esta é a lei e os profetas. Quantas vezes que eu abordei esse trecho bíblico? Já 5 vezes. E quantas vezes que eu falei que a lei e os profetas do Antigo Testamento, aquela primeira prateleira de 39 livros. Jesus falou que todos esses livros na primeira prateleira dependem desses 2 mandamentos. Agora a minha pergunta para você hoje à noite, estão me ouvindo bem? Digam sim. Estão me ouvindo ou não? Sim. Ok, muito bem, todo mundo acordado, ótimo. Agora, eu faço essa pergunta a você hoje à noite. Você já tem falado isso na casa com seus filhos? Que tudo que está escrito no Antigo Testamento depende de 2 coisas só. Amar teu Deus, amar teu próximo. Pensa na cruz de Cristo. Amar teu Deus, o próximo. Então nós devemos entender que Jesus colocou bem claro como nós devemos nos conduzir. Coração, boca, ouvido. Coração, boca, ouvido. Agora, voltando para a nossa apostila. Procedimentos para a primeira mesa de conferência. A primeira coisa, o marido, ou seja, o pai, deve dirigir o encontro e a esposa deve tomar notas. As irmãs ouviram o que eu falei? O pai vai conduzir, orientar, e você vai anotar tudo que está sendo falado, como se fosse um esboço, do seu próprio jeito.
Então, nos assuntos que estão sendo abordados, o pai vai orientar quais são os assuntos que nós vamos tratar primeiro. Às vezes só dá para tratar um assunto, mas ele precisa escolher o assunto mais crítico naquele momento. Porque às vezes, o Joãozinho, ele tem uma queixa aqui com sua irmã lá. E às vezes nós temos uma queixa com uma mãe com os 2 filhos. Às vezes tem uma coisa entre os pais e os filhos. Então ele tem que decidir qual seria o assunto mais crítico nesse momento. O pai vai discernir isso aí. Isto é a responsabilidade dele, para ele discernir qual assunto deve ser tratado. Por exemplo, nós temos mais ou menos 50 ou 80 pessoas aqui hoje à noite. Agora, se eu abrir a mão para você falar de alguns problemas que vocês têm, eu não posso tratar todos eles, não é verdade? Mas o que eu vou fazer, eu vou discernir qual problema seria mais adequado, mais necessário, mais crítico tratar hoje à noite com os amados irmãos. Quando o pastor me convidou para estar aqui hoje à noite, ou seja, durante essa semana, ele queria que eu falasse sobre a vida conjugal, a vida familiar. Justamente estou obedecendo, né? Mas ele não me falou o que eu devo falar. Eu estou decidindo isso mesmo comigo, com vocês. Na segunda-feira, eu já percebi, eu tinha que colocar a marcha um pouco mais devagar. Porque eu estava colocando muita coisa para você na segunda-feira. Então eu pensei, qualidade melhor do que quantidade. Às vezes você tem uma quantidade de coisa para falar que você acaba em não ensinar nada, você só falou. Então eu quero tratar justamente o que é crítico para os irmãos durante essa semana. Então o marido deve dirigir o encontro e a esposa deve tomar notas. Agora isso é uma sugestão, mas uma sugestão pesada. Porque vocês, como pais, têm autoridade sobre quem? Sobre os filhos. E o pai tem autoridade sobre quem? A sua esposa. Quem tem autoridade sobre ele? Deus. Agora veja o seguinte. Não somente isso, mas de comum acordo decidam sobre o quê? O horário para realizar a mesa de conferência e a duração de cada sessão e a frequência semanal. Então eu falo para o casal assim, agora, quando você tem uma mesa de conferência, então vamos colocar 45 minutos somente. 45 minutos. Então os filhos que estão ali, mãe que estava ali, o pai que está aqui, eles já sabem que nós vamos tratar o assunto durante 45 minutos. Porque o que acontece, quando você não coloca limite, você começa a repetir a mesma coisa. Então você não está falando nada de novidade para o filho. Deu para compreender isso aí? Às vezes, quando eu era pastor, e eu tinha alguns presbíteros na minha igreja, eu conduzi justamente nossos encontros à liderança dessa forma. Eu coloquei para eles, nosso encontro hoje à noite é 2 horas. Vamos ter 1 hora de ensino e 1 hora que nós vamos tratar os problemas e os negócios da igreja. Todo sábado, de 7 de manhã até 9 da manhã, eu estava com meus presbíteros. Todo sábado. Quando eu convidei alguém para entrar na liderança, agora eles têm que ser eleitos pela igreja. Mas eu convidei como o quê? Discipular. Depois a igreja reconhece que a pessoa já é qualificada para fazer parte da liderança. Então eu já falei para eles de cara, você tem que colocar 15 horas por semana disponível para a igreja. Não que toda semana eles estão dando 15 horas. Mas eu queria que eles estivessem disponíveis durante 15 horas durante a semana, caso que haja uma necessidade. E todo sábado você vai estar comigo de 7 horas até 9 horas, estudo bíblico e trata o assunto da igreja. Agora, nunca abusei o horário com eles. Agora, voltando para a mesa, que está vendo essa mesa bonita, né? Bem aqui. Então, nós colocamos justamente um relógio. 45 minutos. Agora nós vamos começar a tratar justamente o assunto crítico
neste momento. Eu deixo cada um participar. E se alguém fica calado, então eu falo para esse alguém, se você fica calado, então você tem que aceitar o que nós estamos tratando. Porque você não falou nada, então você aceita o que está sendo falado. Se não aceita, eu quero saber por que você não aceita. Então você percebe, agora ele tem liberdade de falar o que ele pensa. Agora, irmãos, veja bem. Escolhem justamente o local que favoreça a comunicação séria e eficaz sem interrupções. Então, o que eu faço é o seguinte. Se está com jovens, então cada um desliga o celular, coloca aí, 45 minutos, ninguém vai olhar para o celular. E se tocar, problema, desliga. 45 minutos, você não conversa com ninguém, só aqui nessa mesa, nós 5 aqui e Deus, só. O celular fica lá. O problema com o celular hoje, ele manda. Nós devemos mandar celular. O celular me controla. Errado, irmãos. Eu devo controlar ele. Muito bem. Então você está vendo como nós devemos ter o local certo e nós devemos ter o que mais? O tempo certo. Muito bem. Algo mais. Formulem justamente um plano para liderar o comportamento no bíblico. Agora, lembra que eu ensinei 4 regras de comunicação, ou seja, as 4 ferramentas? Então, o que eu faço é o seguinte, eu vou falar para todo mundo em volta à mesa, qual a primeira regra? O Joãozinho aqui, ele fala, seja honesto. Muito bem, o versículo. Não lembro, pai. Então, abre a sua Bíblia e vamos ver isso aí. Ele abre. Vai para Efésios 4. Veja o verso 25. Leia, por favor. Ele lê. Qual a primeira regra? Seja honesto. Deu para entender? Então, a segunda regra. Agora, irmã dela. E a segunda regra, que é? Seja atualizado. Sim. Qual versículo? Não lembro. Então, abre a sua Bíblia, como seu irmão abriu, e vamos ver justamente a segunda. Então, a gente vai ter 4 regras. 4 regras, 4 ferramentas. Está comigo? Diga-me sim. Está comigo mesmo? 4 regras. A primeira, seja honesto. Segunda regra, seja atualizado. Terceira regra, ataque o problema, não a pessoa. A quarta regra, age, não reage. Agora, veja bem. Então, quando nós temos lá na mesa, eu tenho plano de comportamento. Se mamãe está falando de uma forma que ela está atacando a filha, eu faço assim para ela. Logo que eu faço assim para ela, fica calada. Aí eu vou corrigir. Eu falo para ela, Nancy, você deseja falar com Maria? Então você atacou ela. Você poderia reformar, ou seja, reformular as suas palavras para ela. Ela não gostou. Mas olha, a mesa de conferência, você vai saber que você não pode falar com a sua filha dessa forma, porque você atacou ela. Agora, por sua vez, Maria reagiu. Maria, você reagiu quando a mamãe falou. Então você percebe, eu coloco essas ferramentas para eu poder controlar biblicamente, justamente, o comportamento lá na mesa. Agora, eu sei que a maioria de vocês não vão fazer isso aí, e se não fizer, você é uma vergonha. Porque eu estou dando para vocês justamente uma maneira que você pode ter uma casa melhor. Lembra que eu falei logo no início hoje que a força da igreja local, família. Muitas vezes o problema maior para o pastor é corrigir problemas na vida familiar. Então nós devemos instruir a igreja como resolver problemas por vocês mesmos. Agora outra aqui. Se durante a mesa de conferência uma pessoa não se controlar, agora nós temos um problema. Veja o que a Bíblia fala.
como cidade derrubada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então, quando isso acontece, eu preciso justamente controlar novamente a situação. E às vezes eu tenho que falar para Joãozinho, se você não se comportar melhor, eu vou levar você para o seu quarto, você fica ali calado, e nós vamos decidir justamente o problema, e depois eu vou transmitir para você o que nós resolvemos fazer com você. Normalmente ele fica, agora ele vai prestar atenção, porque ele não quer que eu leve ele para o quarto dele, para depois eu comunicar com ele como vai ser para ele. Ele quer participar. Eu estou tratando ele como se fosse um adulto, mas reconhecendo que ele é criança. Domínio próprio. Oh, eu quase esqueci. O fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, humildade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Domínio próprio. Agora, veja o seguinte. Então, se alguém continuar a discutir, deixar de falar ou não praticar modelo bíblico de comunicação na mesa de conferência, veja o que acontece. A sessão inicial inclui atividades específicas. Então, eu não vou tratar problema no modo geral. Agora eu vou explicar o que significa modo geral. Vem cá, você. Isso, como se chama? Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Então, vamos supor que eu estou tratando com ele, e ele, por sua vez, é uma pessoa irada. Dá para entender? Então, eu falo com ele de modo geral, mas você é uma pessoa irada, você não sabe se comportar, não sei o que está acontecendo com você, você é chato mesmo. Eu ataquei ele, falei no modo geral com ele, não foi isso? Mas, em vez de falar daquele jeito, eu vou falar para o Rodrigo assim, Rodrigo, ontem, quando você estava conversando com sua irmã, eu percebi que você levantou a voz, e quando você não gostou daquilo que ela estava falando, você bateu a porta. Agora, Rodrigo, o que você está pensando quando você levantou a voz com ela e bateu aquela porta? O que você está pensando? Aí você vai falar. Você percebe, estou tratando especificamente um acontecimento e também estou tratando o pensamento dele. Porque o pensamento dele levou ele a bater a porta. Deu para entender? Agora, se eu tivesse dito que ele é uma pessoa errada, eu estou tratando de modo geral, fica no mesmo. Daí eu falo para ele, agora você entendeu o que eu falei? Entendeu? Então, eu vou falar assim, então, sendo que você me entendeu, o que eu falei? Deu para entender o que eu estou dizendo? Meu filho mais velho, ele sempre queria me enrolar. Ele era campeão em enrolar gente. Então, eu resolvi o seguinte, cada vez que eu falava com ele, então, Bill, explica o que eu falei para você, para eu entender que você entendeu. Obrigado, Rodrigo. Muito bem. Então, você percebe, você precisa tratar problemas específicos, não no modo geral. Agora, veja o seguinte. Na primeira mesa de conferência, leiam Efésios 4, 15 a 32. Isso vai ocupar mais ou menos 8 a 10 minutos. Então, o pai, ele vai fazer essa leitura. Só leitura, não estudo, leitura só. Mas frisando 4 coisas. Seja honesto. Ataque o problema, não a pessoa. Seja atualizado. E que mais? Age e não reage. Agora, veja o seguinte. Nós estamos falando sobre 4 ferramentas de comunicação. Estamos ou não? Então, eu tenho uma caixa aqui. A sua Bíblia, vamos supor que a sua Bíblia é uma caixa de ferramentas. Então, eu tenho que saber onde ficam as ferramentas. Não é isso mesmo? Então, tem que ser específico. Se eu preciso de chave de fenda, eu vou falar, eu quero chave de fenda, esse tamanho. Não me traga chave de fenda esse tamanho, tem que ser específico. Mas se eu falo para o meu filho, olha, pega uma chave de fenda para mim.
Daí ele tem que decidir qual tamanho, né? Então você percebe, você tem que ser específico quanto às ferramentas. Agora veja bem, nós estamos tratando seja o que? Honesto. Nós estamos tratando o que? Mantenha-se atualizado. E nós estamos tratando o que? Nós estamos atacando o problema e não a pessoa. E também haja e não reaja. Então, cada casal que vem aconselhar comigo tem que memorizar essas 4 regras e os versículos que vão justamente para apoiar cada regra. Agora, isso aí às vezes leva 4, 5 encontros. Enquanto estou tratando outras coisas, eu estou focalizando mais na comunicação, porque até corrigir isso aí, o problema continua. Nós temos que saber como nos expressar. Porque às vezes você pensa que você só trata o problema. Nós temos que descobrir qual é o problema. E a comunicação revela qual é o problema. Porque o mais que você fala, o mais você revela o quê? O coração. Eu dou tarefas que facilitem revelar o problema no coração da pessoa, mas ao mesmo tempo eu estou ensinando ela como utilizar 4 ferramentas. Agora, veja bem, o trecho bíblico então é o seguinte, no sentido de que quanto trata o passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, vos renoveis no espírito e do vosso entendimento e vos revestais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Despojamento e revestimento. Então, renoveis. Então, isso significa que nós estamos tratando despojamento, ou seja, desabituar-se. Nós estamos tratando revestimento, ou seja, reabituar-se. E nós estamos tratando justamente a renovação da nossa mente, que somente Deus pode fazer. E isso faz com que a gente precise usar a palavra de Deus. Muito bem. Agora, a sessão inicial inclui atividades específicas, separar um tempo para que cada pessoa faça uma lista o mais completa possível de palavras e ações pecaminosas que atingiram. Então, Joãozinho, Maria e Dona Ruth e o pai. Cada um vai fazer uma lista dos problemas e nós vamos tratar justamente as ações e as palavras que são pecaminosas que nos levam a essa mesa hoje. Deu para compreender? Então, eu estou indo devagar com você. Então, vamos supor que eu chamo você à frente, que você poderia falar sobre a mesa? Uma coisa. Você, vem cá. Eu almocei com ele hoje. E eu acho interessante que a filha dele, falou que meu pai é baixo. E eu falei relativo, fica ao lado dele. E ela ficou ao lado. Quem é baixo? Ela. Agora, seu pai fica ao meu lado, quem é baixo? O meu pai. Então, baixo é relativo, não é? Então, em comparação com ela, ele é alto. Agora, o que você aprendeu hoje à noite? Uma coisa sobre a mesa de conferência, uma coisa. Aprendi que é preciso tratar os problemas de forma específica e não de forma geral. Pode dar um exemplo? Sim. Gostei, sim. De forma específica, eu posso pontuar um problema de ira, como o senhor usou o exemplo, né? Eu vou tomar emprestado. Ok, emprestado. De emprestado. E de forma específica eu posso lembrar a pessoa, o momento da ira, como ela reagiu de forma específica naquele momento. Rapaz, gostei, viu? Obrigado. Puxa, parabéns. Bom aluno, ficou bem aqui na frente, né? E amanhã ele vai ficar lá nos fundos. Muito bem, agora uma irmã.
Tem alguém que gostaria de ser voluntário? Uma irmã. Algo que você aprendeu hoje à noite. Ele está atacando a pessoa, né? Não é o problema. Uma irmã. Eu vou escolher, então. Você. Vem cá. Vem cá. Então, é o seguinte. Vamos supor que isso é sorvete, né? E você coloca bem. Então, uma coisa que você aprendeu hoje à noite sobre a mesa de conferência que é de valor para você. Uma coisa. Eu aprendi com relação a agir sem reagir, né? Pode dar um exemplo. Quando um filho ou uma mãe ouve alguma coisa que não gosta, né, de uma palavra, de uma forma errada, e acaba reagindo, né? Você então, já reagiu uma vez? muitas. Você pode me falar uma vez que você reagiu? Meu Deus. Só uma. Ixi, reverendo. Eu lembro que eu falei da minha vez, né? Agora é a sua vez. Uma reação que você teve. No casamento, né? No casamento? Porque... Ele com seu o pai, marido? Mas como você pode reagir com ele? É tão bonito lá. Demais, né? Demais, né? Então, uma reação com ele. Ai, gente. Geralmente, assim, no ímpeto, né? Falou alguma coisa e não penso direito. Aí falo, muito bem. respondo. Então, pode sentar. Agora, você percebe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo com que você possa compreender que a palestra, o ensinamento hoje, a instrução hoje é para você. Todos nós temos necessidade em nossa vida, não é isso mesmo? Eu já fui transparente para vocês. Eu tenho problemas com Nancy, ela tem problemas comigo. Mas a chave a gente sabe tratar com eles. Porque cada um tem problema. Nunca você vai resolver todos eles. Porque uma vez que você resolve um problema, vem outra. E você tem que saber como tratar os problemas na sua vida familiar e também na sua vida conjugal. Agora veja algo mais. Lembra que isso é a 6ª vez que eu tratei esse trecho bíblico. Não julguem. Então, não julguem. E veja bem, vocês não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho. Então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, julgar a si mesmo. Agora, outra aqui. Sejam o quê? Específicos quando estiverem confessando seus pecados uns aos outros. Agora, amanhã à noite, eu vou tratar 2 assuntos conjugados. Eu vou tratar o assunto de ira e o assunto de perdão. Porque o pecado mais comum para todos, sabe o que é? Irritação. Quando a pessoa falta paciência e não trata com a falta de paciência, logo ela fica irritada. E quando ela não trata irritação, logo ela fica irada. Quando ela não trata a ira, ela fica com amargura. E alguém tem que confrontar ela. Mas antes de confrontar ela, você precisa se confrontar, a primeira coisa. E uma vez que ela esteja confrontada, então você percebe que alguém tem que perdoar e alguém tem que pedir perdão. Então, amanhã à noite, o assunto vai ser o seguinte: andar em amor. E nós vamos então ampliar justamente o que tem sido falado de segunda, terça e quarta. Agora, veja mais uma vez algo importante para você avaliar. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar,
Ali se lembrar de que seu irmão, sua esposa, seu filho, seu marido, seus pais, tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte, apresente sua oferta. Agora, o que eu quero frisar aqui, reconciliação. Reconciliação significa, reconciliar é restaurar a amizade ou harmonia. Então, nosso desejo, em nossa casa, eu e minha esposa, nós desejamos sempre ter harmonia. E o que facilita que nós temos o mesmo propósito. O nosso propósito, individualmente e coletivamente, sabe o que é? Agradar a Deus. Agradando a Deus, você vai ser uma pessoa agradável. Uma pessoa agradável é uma pessoa que dá a bênção para você. Uma pessoa que você gosta de estar com ela porque ela é agradável. Ontem à noite eu fui na casa de irmão José. A esposa dele é agradável. Ela é. Eu já vi ela diversas vezes. Ela tem aquela maneira de agradar, não agradar a pessoa, mas agradar a Deus, que ela seja uma pessoa agradável. E além disso, a coxinha dela era boa. E a quibe dela também era boa. Pão de queijo. Antes de ele chegar na mesa, nós dois já pegamos, né? Qual? Evangelizador, né? Muito bem. Agora, voltando ao nosso assunto, uma vez firmado entre os participantes da mesa de conferência, um estilo bíblico de, veja bem, de reconciliação pode se prosseguir na aplicação dos moldes bíblicos para resolver conflitos. Então, o objetivo principal da mesa de conferência é ser justamente um instrumento para fazer da comunicação bíblica um estilo de vida. Na minha casa, a gente não tem mais mesa de conferência, não tem mais. Porque eu e minha esposa, nós sabemos tratar os problemas de uma forma bíblica, porque é um hábito nosso agora. Eu não preciso colocar ela do outro lado da mesa, eu desse lado. Nós sabemos como nos devemos conduzir na maneira de comunicar-se. Tem 5 minutos, então, será que você tem uma pergunta? 5 minutos, pergunta aí. Você pode ouvir a pergunta dele e depois repete para a igreja. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, no caso da utilização da mesa de conferência. O senhor citou o exemplo do Joãozinho que estava lá irado e que o senhor levaria ele para o quarto, enquanto os demais da família iriam decidir a respeito do problema dele. Se o senhor é a favor do uso da vara e em quais situações isso poderia ser feito? É uma boa pergunta. Então, João, ele não está se comportando bem. Aí eu vou levar ele para o quarto, eu converso com ele. Se lá ele já está de acordo comigo sobre o problema, eu trago ele de volta para a mesa. Se ele continua naquele mesmo jeito, então eu vou fazer o que é necessário de consequência para com ele. Eu volto novamente à mesa, ele está lá. E nós vamos decidir justamente o que deve ser o resultado daquilo que nós estamos abordando concernente o problema dele, porque ele não está correspondendo conosco. Aí quando nós terminamos, eu vou chegar no quarto dele, conversando com ele, que nós chegamos a essa conclusão, hoje à noite, que daqui até a próxima mesa vai ser assim, assim, assim. Agora, se você não gostou, se você não aceita, você aceita nesse momento e na segunda-feira nós vamos ter outra mesa de conferência e você pode falar, mas você precisa obedecer as 4 regras. Deu para compreender? Então, não foi resolvido o problema ainda. Eu coloquei somente esparadrapo no problema. Porque você não tem como resolver se ele não está correspondendo.
Agora, dessa maneira, ele tem uma consequência. Mas se eu não fechei a porta, na segunda-feira, ele pode se expressar daquilo que foi decidido. Daí nós vamos avaliar o que ele falou e nós podemos mudar justamente, talvez a gente perceba que realmente ela foi culpada, não ele. Mas ele reagiu aqui, deu para compreender. Você precisa tratar o problema de hoje, sabendo que se você não tratar o problema de hoje, aquilo que aconteceu não vai ser corrigido até tratar isso aí, porque ele reagiu. Compreendeu? Da vara. Eu vou falar isso mais tarde, sobre a vara. Porque eu tenho justamente uma maneira boa para utilizar a vara. Tá bom? Não a tábua, vara. Ok. Então você guarda essa pergunta para mim outra noite, tá? Ok. Mais uma pergunta? Sim, Gilberto. Reverendo, a aula foi em relação a gente, como a gente deve fazer uma mesa de reunião, uma mesa de conferência. De conferência, Ok. isso. Só que quem está dirigindo essa mesa normalmente é o homem, é o pai que dirige. E normalmente quando a gente tem um trajeto para seguir, a gente sai daqui e vai para Pampulha, por exemplo, outro lado de Belo Horizonte. A gente não está, no trajeto nosso, a gente não está, vai ter uma barreira caída, alguma coisa que vai interromper. A minha pergunta, e quando essa barreira é a gente? Eu que sou coisa, eu me descontrolo. Como é que eu faço para me voltar a controlar isso novamente? Isso é uma boa pergunta. Então, você ouviu o que ele falou? Ele é o problema, mas você não é o problema, você tem problema. Porque a pessoa não é problema. Ela tem problema. Quando você percebe que ele ou ela é problema, daí você ataca ele ou ela, né? Mas quando você percebe que ela ou ele tem problema, você ataca o problema dele, mas não ele. Então, no que eu entendi, ele tem problema. Problema não resolvido. Então, o que acontece é que a família agora tem um problema devido à sua reação com o problema dele. Está me entendendo bem? Então, quando você está fazendo essa leitura bíblica, de Efésios 4, 15 a 32, então a sua esposa também vai ter autoridade de corrigir você se você havia invadido uma das regras. Ou seja, vamos supor que você não falou a verdade em amor. Aí ela faz assim com você. Porque lembra que a casa, você tem autoridade. Mas também ela tem autoridade sobre os filhos também. E se você não está agindo de uma forma bíblica, ela também pode confrontar você biblicamente em frente dos filhos ali, concernente ao seu comportamento na mesa, não sobre coisas anteriores. Por exemplo, vamos supor que ela tinha uma briga com você. Não é para tratar agora isso, não. Só em volta da mesa. Deu para entender? Porque nós estamos tratando esse problema e você percebe que você tem problema que contribui para o problema. Deu para entender? Então, todos nós estamos em volta da mesa e mamãe tem autoridade, se for necessário, relembrar o pai com respeito. Você violou a primeira regra. Deu para entender? E até o filho pode fazer isso aí. Ele só faz assim: papai, você me ensinou. Porque você está dando liberdade. Agora, se o filho não estivesse agindo de uma forma correta, então ele não tem essa possibilidade de fazer assim. Deu para entender? Outra pergunta. Aqui. Você é Joãozinho, né? Não. O senhor falou da resolução do castigo do Joãozinho, né? Em família. Mas isso não seria decidido entre os pais? Assim, o pai conversar assim, com a mãe e decidir o que vai fazer sobre o Joãozinho? Explique para mim a pergunta dele, eu não entendi. O senhor disse que a família toda decidiu com respeito ao que o Joãozinho fez, foi o que ele entendeu. Não seria melhor o pai e a mãe resolverem sobre o Joãozinho e não a família toda? A família toda, porque nós somos uma unidade. Porém, a palavra do pai e mãe
tem autoridade sobre você, não a palavra da sua irmã. Mas nós vamos ouvir o que ela fala e todos nós vamos ser de acordo, mas eu vou liderar e aplicar justamente a consequência que nós chegamos à conclusão. Mas eu vou abrir a mão para você, dizendo que segunda-feira, depois de ter pensado sobre aquilo que aconteceu aqui hoje, segunda-feira você vai ter a primeira palavra para nós. Agora, o que acontece, às vezes, na segunda-feira, ele chega dizendo que realmente o que foi decidido foi correto. Eu havia pensado, e na hora que você me falou, eu estava com raiva ainda, não aceitei, mas depois de 2 dias eu percebi que realmente o problema estava comigo nessa ocasião. Ou pode ser que ele reagiu aqui, e ele foi reavaliando, ele colocou algo que a gente não sabia. Deu para entender? Então ele colocou mais informação, mas o fato que ele não se comportou de uma forma correta, ele não podia colocar para nós mais informação, porque ele estava atacando a irmã dela, a irmã dele, irmã dele, isso mesmo. Última pergunta aqui. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta em relação ao seguinte. Por exemplo, o senhor está falando em relação à vida familiar. Uhum. Vamos pensar, por exemplo, na vida conjugal. Quando há problemas entre o casal, a minha pergunta seria, esses problemas do casal, eles podem ou eles devem ser trazidos para esse contexto familiar, da presença dos filhos você ou viu não? Que ela falou, se o problema é só conjugal, não envolve os filhos, então só uma conferência de mesa com os dois. Agora, se envolve os filhos, daí você vai trazer os filhos. Mas se algo que você havia tido uma reação com ele, uma briga, uma discussão com ele, daí os dois vão tratar. Deu para entender? Mas os filhos não. Muitas vezes, num contexto de conflito conjugal, há uma dificuldade de entendimento de um para com o outro. Não haveria necessidade do casal. Uhum. Não haveria necessidade de uma terceira pessoa para intermediar, uma pessoa que fosse imparcial. Exatamente. Agora, veja bem. Então, por exemplo, tem pastor aqui, ele é conselheiro. E vocês faltam maturidade em corrigir seu problema. Vocês têm procurado, mas não resolveu. Então, você procura ele. E ele então vai ouvir os dois, ele vai dar uma tarefa para você, e uma das tarefas, ele vai colocar para vocês fazerem justamente uma mesa de conferência, mas a primeira ele vai fazer com vocês vão conversar, ele fica ouvindo. Daí se houvesse algo que não está de acordo com as regras bíblicas, então ele vai entrar no assunto, ele vai, por exemplo, confrontar ele, dizendo que, espera aí, você acabou de atacar a sua mulher na sua reação com ela. Aí ele vai entrar. Mas ele vai dar mais uma tarefa para você, dizendo que em casa, durante essa semana, pelo menos 1 ou 2 vezes, vocês vão ter um encontro por 45 minutos sobre o problema. Daí ele vai dar umas outras tarefas, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13, para você avaliar se você está realmente manifestando o amor. Deu para compreender? Mas boa pergunta. Dia 21h30. Isso. Irmãos, estamos na metade da conferência, terceiro dia. Amanhã, com a graça de Jesus, caminharemos para o 4º dia.